Oi, leitores! Me chamo Sofia e esse daqui é o Sofia Entre Livros. E hoje a gente vai falar sobre todas as minhas leituras do mês de fevereiro. Bora lá? E no total, no mês de fevereiro, eu consegui ler 4 livros e todos eles eu li pelo Kindle. E um deles foi o sorteado lá do Instagram. Aproveitando, não me deixem de seguir lá nas redes sociais vizinhas, vou estar deixando aqui embaixo, para vocês acompanharem. Quase todos os dias tem posts novos, resenhas, e também todos os meses eu sorteio um livro para mim fazer a leitura. Mas, sem mais blá blá blá, bora lá conhecer esses livros. Bem, e a minha primeira leitura do mês de fevereiro foi Apenas Amigos, da Elizabeth Gray. Aqui a gente vai ter um Friends to Lovers, onde vamos encontrar a Violet. Ela trabalha em uma grande empresa de publicidade em Londres, junto com o seu melhor amigo, que é o Ethan. Tava indo tudo bem até aqui, só que aí teve uma festa e os dois iriam receber um prêmio pelo o seu desempenho na empresa e tudo mais. E aí, como os dois trabalham junto, praticamente, o Ethan é o chefe dela, aí eles foram juntos. Só que nessa festa, a Violet começou a perceber que ela tá começando a ter alguns sentimentos pelo Ethan. Daí ela começou a perceber como que o Ethan é bonito, como que ele é charmoso e principalmente como que o Ethan se preocupa com ela. Porque algumas horas atrás ela nem queria ir nessa premiação, ela estava querendo. Aí o Ethan foi lá, buscou ela e falou que ele não iria receber o prêmio sem ela. Isso, entre outras coisas que o Ethan estava fazendo por ela. E aí a Violet começou a ver que ela estava começando a ter sentimentos por ele. Sentimentos diferentes da amizade que eles tinham há tanto tempo. Só que aí, depois da premiação, teve uma festa. E aí, todo mundo jovem lá, maior pegação, bebidas e tudo mais. A Violet viu o Ethan com uma menina da empresa que ela não gosta. As duas não gostam uma da outra. E aí, ela ficou muito chateada por ela ter visto o Ethan com ela. Aí ela vai embora, ela tenta ir embora depois. Aí acontece, tem uns acontecimentos até justamente com essa menina que o Ethan tava pegando lá. No decorrer do livro, a Violet tenta lutar contra esses sentimentos por conta que ela sempre viu o Ethan como seu melhor amigo. Então ela acha um pouco errado ela tá sentindo isso, até porque ela também acha que o Ethan não sente a mesma coisa por ela. Fora isso, ela também tenta lutar contra esses sentimentos por conta que os dois trabalham na mesma empresa. E ela já teve várias experiências ruins com o relacionamento que ela teve com pessoas do mesmo emprego. Até há pouco tempo atrás aconteceu isso daí e ela falou, não, agora deu, eu não vou pegar mais ninguém que trabalha comigo na mesma empresa. E aí ela chega a comentar até com o Ethan sobre essa nova regra que ela coloca, que não vai mais pegar ninguém que trabalha na empresa. E o Ethan também faz essa proposta. Então daí eles meio que fazem uma aposta. Quem pega primeiro alguma pessoa da empresa tem que dar pro outro o que quer. Com isso, até quando eles fazem a aposta, tem um pensamento daí na cabeça da Violet que é: se eu não posso pegar ninguém da empresa, então teoricamente eu e ele não podemos ficar juntos. Então já é mais um que a mais uma coisa lá, uma incógnita que ela coloca. Não, ele trabalha comigo, então a gente não pode ficar junto por conta disso. Outra questão, que é a Violet, ela é uma pessoa extremamente fechada. Ela tem um passado onde nem o Ethan mesmo, que é o seu melhor amigo, sabe. E ele vê que tem algo que aconteceu com ela e ele às vezes pergunta e tudo mais e ela não se abre com ele. Ela é bem fechada em relação a isso e começam a acontecer algumas coisas no trabalho dela, onde ela pega um dos patrões com uma pessoa, sendo que o cara, ele é casado. E a pessoa era aquela menina que o Ethan tava pegando. Quando ela viu e o chefão viu que ela viu, ele começou meio que a ameaçar ela e começou a chantageá-la pra ela não falar nada. Ele também começa a fazer algumas propostas pra ela, meio indecentes. Ela tenta resolver de forma totalmente sozinha, ela não conta pra ninguém, até que o Ethan descobre tudo. E aí ele vai lá e começa a quebrar tudo, começa a defender ela. Essa cena foi muito boa, essa parte foi muito boa. Bem, eu não vou ficar falando muito do livro, pra mim não dar nenhum spoiler daqui pra vocês. Vou falar bem por cima mesmo, só do que as coisas que eu achei do livro. E eu vou dar uma nota pra cada um deles, tá? De 1 a 5. A nota que eu dei pra esse daqui foi a nota 3,5.
porque eu achei a protagonista muito chata. Tudo ela sempre falava assim, ele não me merece, eu sou quebrado, eu tenho um passado ruim, que não sei o que. Ela é muito chata. Teve uma hora lá que ele chegou e falou pra ela que ele gostava dela e tudo mais, e aí ela, não, eu não posso ficar junto com você, porque a gente tem aposta. Até ele fala assim, se a aposta, eu não quero saber. E ela é muito chata, ela é muito, muito chata, e foi o que mais me irritou no livro. E também teve algumas cenas que eu achei bem desnecessárias, algumas partes bem desnecessárias, alguns capítulos, que a autora trouxe passados de pessoas que nem era ali um dos protagonistas. E fiquei, como assim? Só pra encher, sabe? Parece que o capítulo. E uma outra coisa também que eu achei que faltou, porque ao invés dela encher os capítulos com coisas necessárias, poderia ter colocado ali no final. Quando os dois finalmente ficam juntos, acaba o livro. Ele é bem slowborn, assim, só que poderia ter colocado um final mais detalhado. Ficou junto, papum, acabou. Achei que também faltou isso daí da autora. E só ficou ali essas questõezinhas, mas é um livro legal. A minha próxima leitura do mês de fevereiro foi Não Era Para Ser Uma História de Amor, da Sarah Adler. Aqui a gente vai encontrar duas pessoas totalmente diferentes que se atraem. Então, temos opostos que se atraem, onde a gente vai encontrar a Millie em uma missão onde é levar as cinzas da sua melhor amiga. Sim, é exatamente isso. A melhor amiga dela era uma senhora de uns 70 e poucos anos que veio a falecer há pouco tempo, menos de 3 meses. E aí ela tem essa missão de levar as cinzas dessa senhorinha, que é a sua melhor amiga, até uma cidade perto de Miami, aonde o seu grande amor vivia. E aí, antes da Nash, que é a sua melhor amiga, né, que veio a falecer, ela contou pra Millie toda a sua história, né, toda a história de amor que ela teve. Só que, infelizmente, pra elas duas não teve um final feliz, por conta que elas estavam na guerra e tudo mais, tiveram que se separar. Mas a Millie, então, daí tem essa missão, essa obrigação de levar as cinzas pra ela provar que existe sim ali o Felizes para Sempre. Por mais que as duas não tiveram, existe ali um amor duradouro a esse ponto. E aí é por isso que o livro já começa ali com a Millie no aeroporto para pegar o voo para Miami. E aí ela iria ir dirigindo até uma cidade chamada Key West, que fica próximo ali. E aí é onde ela encontra o Hollis, que daí vai ser o nosso protagonista. A Millie se viu numa situação bem constrangedora lá no aeroporto, aonde um dos seus fãs, gente, exatamente. A Millie, quando ela era criança, ela fez um programa de televisão de criança. Só que conforme ela foi crescendo, o programa foi tomando outro rumo, se é que vocês me entendem. Foi daí onde ela parou de fazer e tudo mais. Porém, ela ainda encontra uns fãs meio inconvenientes que ficam falando do quanto gostava do programa. E aí foi quando ela encontrou um desses fãs lá no aeroporto. E aí o Hollis vê, né, a situação, e o Hollis já conhecia a Millie por conta de uma questão de um ex dela lá, que eles eram amigos e tudo mais. E aí o Hollis vai lá, tem uma mini conversa, porque o Hollis, ele é uma pessoa extremamente arrogante, e aí os dois vão seguir o seu caminho. O Hollis, ele é um escritor que ele está com um bloqueio criativo e também está indo pra Miami pra encontrar uma amiga pra esparecer a cabeça, se é que vocês me entendem. Por mais que ele é uma pessoa ali totalmente arrogante e ranzinza, com ela ele tenta ali ter as suas gentilezas. E aí aqui então, por conta que o voo pra Miami foram cancelados, e aí o Hollis vai de carro e a Millie pergunta se pode ir com ele. Lógico que ele fala que não, mas aí aconteceu uns negocinhos que daí ele volta pra buscar ela. Então, aí os dois embarcam pra ir pra Miami juntos de carro. A Millie com as suas playlists totalmente ruins, porque o Hollis ele só consegue escutar jornais no rádio. E aí ela fala que pelo menos as playlists ela tem que colocar. Então tá. Ele aceita, né? Que gentileza dele. Aí, em meio a uma parada, eles param num restaurante pra descansar e pra comerem. O dono do restaurante daí fala pra eles postarem uma foto pra eles ganharem a sobremesa. A única coisa que eles têm que fazer é postar uma foto no Instagram e marcar o restaurante. Aí o Hollis fala que não sei o que, mas aí a Millie vai convencer ele, porque ele também não é muito de rede social. A Millie, ela não tem rede social por conta do seu triste passado, né, com a televisão, porque ela é bem bombardeada nas redes sociais. Então ela convence o Hollis a postar a foto pra ajudar a adquirir seguidores, pra ele começar a ficar um escritor mais conhecido, por conta que, querendo ou não, ela ali tinha a sua família ainda, né?
então ele se convence com isso, e aí ele posta com umas hashtags, e aí ela fala, posta porque eu quero ver o que o Josh, que é o ex dela, vai falar, por conta que o Josh, ele e o Hollis, eles eram amigos, só que agora são meio que amigos arqui-inimigos, por conta que o Josh também é escritor, e o Hollis não gosta dele. E a Millie queria meio que fazer uns ciúmes, se vingar por algumas questões que o Josh fez com ela no passado. E aí a viagem vai se seguindo, e quanto mais eles viajam junto, mais eles vão se aproximando e se desejando. É quando uma coisa inusitada acontece, que até a Millie fala, nossa, um cervo bateu no meu carro. Sim, eles sofrem um mini acidente ali, onde a Millie estava dirigindo. Ela consegue convencer o Hollis a deixar ela dirigir, e aí eles vão e batem no cervo. E aí eles param numa cidadezinha lá, onde tem somente um hotel disponível e tem somente uma cama. E aí, nessa situação, o Hollis tá muito possesso com ela. Não com ela, mas pela situação, porque ele já queria estar em Miami, ele já queria estar lá com a amiga dele e tudo mais. E aí ele é um puta de um babaca com ela, ele fala bastante grosserias com ela. Aí ela começa a chorar e ele fala, não, para de chorar porque eu não suporto ver você chorando. E aí que ele fala que ele lembra de uma noite, que daí até quando a Millie termina com o Josh, que o Hollis que leva ela pra casa. E quando eles se encontraram, a Millie reconheceu ele. Só que ele fingiu que não tinha conhecido ela. E aí ele fala que ele reconhece ela e tudo mais. Depois, quando eles finalmente conseguem sair da cidade e continuar a trajetória pra Miami, a Millie descobre algumas coisas do Holly e descobre que ele tem o seu coração partido, que é por isso que ele não acredita no amor. E com essa história da melhor amiga dela, ela quer dar certo, fazer dar certo, pra mostrar pro Hollis que sim, o amor existe, que existe ali o seu felizes para sempre. Eu não vou contar muito mais do livro, pra mim não dá muito spoiler, mas é um livro que eu recomendo a leitura. A nota que eu dei pra ele foi 4. Eu li ele no momento que eu estava com um pouco de ressaca literária, então eu acredito que se eu tivesse lido ele em outro momento, daria assim um 5, porque eu gostei muito da história, dos protagonistas, dos personagens externos, né, da história. E é muito legal que a autora, ela traz tanto o ponto da Millie, mas ela conta partes da história da amiga dela, lá na época quando as duas estavam junto. Então, é bem divertido como a autora trouxe isso. Então, é um livro, sim, que eu recomendo a leitura. O meu terceiro livro foi Projeto Verão, e eu amei esse livro, gente. Nossa, eu super recomendo a leitura. Ele é da autora Manu Macedo, e ele foi o sorteado do mês de fevereiro. Aqui a gente tem um livro que ele é contado dos dois pontos de vista, então, uma coisa que vocês sabem, eu amo, adoro quando é contado pelas duas partes. Onde a gente vai encontrar a Serena. A Serena, ela vem enfrentando coisas que aconteceram muito difícil. Ela tá passando por um luto muito recente, onde a terapeuta dela fala que ela precisa começar a fazer atividades físicas, fazer uma academia, a ver se ela consegue lutar contra essa dor que ela vem sentindo, contra as crises de pânico, crises de ansiedade, com mais facilidade. E é aí onde a terapeuta dela fala que ela precisa começar a fazer academia, porque do plano A, de academia, ela vai ter que ir pro plano P, de psiquiatra. E aí ela não quer, né, passar por um psiquiatra, então daí ela começa a fazer a academia. E aí, logo no primeiro dia, ela já encontra o Gustavo, que é o dono da academia, e o Gustavo já tá super estressado com um monte de novato que tá na academia dele, por conta que eles bagunçam a academia, não sabem treinar direito, ficam atrapalhando as pessoas que já treinam, e também deixam pesos espalhados, aonde ele tropeça e quase cai. E aí já no início ali, eles brigam, tem uma intriga entre eles dois, então já no início do livro já temos um cão e gato. Só que o Gustavo vai ter que deixar essas intrigas de lado, por conta que o Léo, que é o sócio junto com ele na academia, contrata uma empresa de marketing, e a Serena, ela trabalha nessa empresa. E a Serena, ela dá a ideia para eles fazerem um network de um dos novatos, onde eles têm um acompanhamento, tem o treino, mudanças de alimentação, para ver como que a academia acompanha. Ela deu uma ideia de fazer o marketing da empresa, no caso da academia, crescer. O Gustavo, ele odiou a ideia, o Léo, que é o sócio dele, já adorou, por conta que o Gustavo, ele não quer abrir academia para novatos, ele quer o pessoal só que já sabe treinar. E o Léo, ele fala pra ele que não tem como, que a empresa dele já não estão indo das melhores formas, né? Então, o Gustavo não
engole muito essa ideia, só que ele fala que ele vai aceitar com uma condição. Desde que seja a Serena, a novata que vai fazer ali o network. De início, ela recusa a proposta, porque ela fala que ela não vai fazer, só que ela tá com muitas dívidas e como ela vai receber um cachê consideravelmente muito bom e vai conseguir pagar as dívidas que ela tá devendo, então daí ela acaba aceitando. E aí logo ali no primeiro dia de treino deles, ela achando que iria ter outro personal. Quem que é o personal que vai treinar ela? Sim, gente, o Gustavo. Ai, meu Deus. Eu lembrei de uma cena. E ali, logo no primeiro treino, o Gustavo já acaba com ela, coitada, faz a guria desmaiar. E quando ela acorda, ela tem uma crise de pânico nos braços do Gustavo. E foi ali a virada de chave, onde o Gustavo viu o babaca que ele tava sendo com ela, que a menina já tava passando por muita coisa, né? E ainda mais ele também pra fazer isso com ela. Então daí ele vai, pede desculpa pra ela, fala pra eles recomeçarem de novo. E aí é onde ele começa a ajudar ela com os treinos, com a alimentação, começa a ajudar ela a lutar contra ali essa crise de ansiedade, essa crise de pânico que ela tem, porque ele já passou por isso. E aí agora a gente já começa a ter um Friends to Lovers. E eu adorei a construção do romance desse casal. Os personagens secundários, de como a autora trouxe aqui os amigos do Gustavo, que começam a ser amigos dela, e ela começa a ver que ela não tá sozinha, porque antes ela só tinha a mãe dela, que daí é a pessoa que ela perdeu há pouco tempo. E aí todo mundo começa até a própria avó do Gustavo também, que é uma fofa. Então eles começam a aproximar da Serena pra trazer ela pra perto, pra ela ver que ela não está sozinha. E a autora também traz aqui o quão importante é a gente saber pedir ajuda nesse momento, que daí é o que a Serena começa a fazer. Então, por mais que eu tenha amado a história desse livro, eu dei a nota 4 pra ele, porque eu achei que a autora trouxe capítulos ali que foram um pouco desnecessários. Eu acho que ela poderia ter implementado mais do casal, e também o que eu odiei que ela fez. Quando os dois finalmente ficam juntos, ela descreve tudo o que vai acontecer, e aí o capítulo acaba com aquela frase assim: e eles se amaram a noite inteira, sabe? Eu odiei. Ela fez a gente entender que ia ter, e aí ela vai e finaliza o capítulo desse jeito. Eu odiei. Gente, eu quis... Mas eu super recomendo a leitura, tirando esses dois fatos. É um livro que eu me identifiquei muito com a protagonista. Foi um livro que me tirou da ressaca literária que eu estava de Caçador Sem Coração. É um livro que eu super recomendo a leitura, vale muito a pena. E o quarto e último livro foi Acordo com o Babaca. Esse livro foi uma recomendação de uma seguidora lá do Insta. E o que eu posso dizer, gente? O livro, ele tinha tudo pra ser perfeito. A história, os personagens secundários, tudo pra ser perfeito. Desde que ele tivesse ali suas 300 e poucas páginas. O livro tem 600 e tarará páginas. Só que ali a autora, ela começa a se perder. Ela começa a... Sabe quando começa a encher, assim, enrolação? Tem enrolação no livro? Com capítulos e capítulos desnecessários, sendo que você poderia já ter ido ali pro finalmente? Pois é. O livro, ele tinha tudo pra ser perfeito se tivesse as suas 300 e poucas páginas. Eu daria 5 estrelas pra ele, tranquilamente. Acordo com o Babaca pertence a uma série de 4 livros, que são Os Babacas de Terno, onde vai contar a história de cada babaca. Ele tem, acho que tem um irmão, tem um primo e tem um amigo. Eu acho que é isso. E aí esse livro conta a história do Dylan. O livro é da autora Readlissa. Acho que é assim que se fala, eu não sei. E, igual eu falei, ele é um livro super envolvente. Ele é extremamente engraçado. O que eu ri nesse livro, a construção dos personagens, os personagens secundários é muito bem construído. Mas por que tinha que ter tanta enrolação? Nossa, ali a autora se perdeu. O livro, ele é contado tem os dois pontos de vista. Outra coisa que eu amo, que já tem um ponto a mais as autoras que fazem isso. Mas enfim, vamos pro livro agora. Vamos contar a história do livro. Aqui a gente vai ter, então, o Fake Daddy, do CEO e da secretária. Amo. E a gente vai encontrar a Lisa, que é a secretária do CEO bonitão, mais cobiçada de Nova York, que tem ali a sua empresa de tecnologia super renomada e tudo mais, né? Aquela coisa que a gente já sabe. E temos o Dylan, que ele precisa encontrar uma noiva por conta que o pai dele tá no pé dele. Por conta que ele é um solteirão e ele não passa muita credibilidade. E então aí ele precisa encontrar a noiva, e o único nome, a única mulher que ele lembra
é a sua secretária, a Lisa. E aí o Dylan faz ali a proposta pra ela, pra eles serem noivos, de forma falsa, obviamente. E aí a Lisa, ela já recusa logo de cara, falando que o Dylan tá ficando louco, e aí ela vai pra casa. Quando ela chega em casa, ela recebe uma notificação do banco falando que ela tem algumas horas pra pagar a dívida, senão ela vai ser despejada, e aí vai ser ela e a amiga dela, porque elas duas moram juntas. E aí foi na onde ela teve que aceitar a proposta, porque daí o Dylan fez a contraproposta, né? Falando que ela poderia pedir o que ela quisesse e aí os dois iriam sair ganhando. Então daí a Lisa, ela aceita a proposta do Dylan e vira a noiva falsa dele. E a Lisa ali, ela também aproveita pra... não só porque ela é a noiva do CEO, mas ela quer provar muito o seu valor, que ela quer provar ali do que ela é capaz, que ela é capaz de fazer algo a mais pela empresa, porque isso é só ser uma simples secretária. E aí ela tenta provar pro Dylan que ela consegue ser algo a mais. E aí o Dylan dá esse voto de confiança pra ela. E em meio a festas de gala, onde os dois têm que sair junto, né, pra mostrar pra mídia que eles estão juntos, que eles são noivos super apaixonados, eles começam a ter encontros falsos, começam a sair junto, e os dois ali sempre implicando um com o outro, fazendo intrigas um com o outro, começam a gostar dessa proximidade, né? Do tempo que eles estão passando junto. E os dois lutando contra esse sentimento. A Lisa, que não pode ter um sentimento verdadeiro pelo Dylan, por ele ser um mero cafajeste, e o Dylan por ele ser um cafajeste, que ele nunca sentiu essa coisa de amor, mas até o momento que os dois não conseguem mais esconder o que um tá sentindo pelo outro, e aí eles embarcam sim num relacionamento verdadeiro. Até aí tava tudo a mil maravilha, só que aí um passado que a Lisa tenta enterrar de todas as formas ressurge, que é um passado ali que ela sofreu muito, ressurge atrás dela, e o Dylan querendo saber o que aconteceu, por conta que ele se preocupa e ainda caindo a ficha com esse sentimento novo que ele tá sentindo, fica muito preocupado com ela. Então, a Lisa acaba se abrindo com ele, e aí começa a acontecer um monte de coisa uma atrás da outra, que você fica, meu Deus do céu, eu mesmo finalizei esse livro. Por mais que ele tenha ali as suas enrolações, depois que a parte que daí começa a fluir de novo, é muito bom. A escrita da autora é muito boa. Só teve essa questão dessa enrolação, desses capítulos e capítulos a mais que não tinha necessidade, sabe? Por exemplo, os personagens secundários. Que daí, como é a série, eles já vão se construindo ali em meio a um cão e gato. Gente, é muito divertida a história. E aí tem ali os personagens secundários, cada um se formando já. E você já fica doida pra querer já saber como que vai finalizar, como que vai começar, na verdade, a história dos outros casais. É muito divertido. Considerações sobre esse livro. É um livro extremamente sensual. Muito, 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 muito hot. Então, com isso, ele é recomendado para maiores de 18 anos. Ele lembra um pouco Quebrando o Gelo. E que se não fosse pelaquela questão da enrolação dos capítulos, ele poderia ser ali facilmente uma nota 4,5, 5. Poderia até dar 5 pra ele, porque a história é muito legal, os personagens são muito divertidos. Mas aí eu dei a nota 3 pra ele, por essa questão. Mas eu recomendo a leitura. Você ficou ali curiosa com a história do Dylan e da Lisa e dos personagens externos. Bem, gente, essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Já contem aqui nos comentários o que você achou, se você já leu algum desses livros. E me deixem dicas também de livros que vocês querem que eu leia, que daí quando eu ler eu posso trazer resenha, vlog de leitura e tudo mais. Não deixem de me seguir lá nas redes vizinhas, vou deixar aqui embaixo para vocês também acompanharem. E não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar com seus amigos esses vídeos para você me ajudar, que eu sempre vou estar trazendo novos conteúdos aqui para vocês, novas leituras, novas resenhas. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!